Boa tarde, pessoal. Obrigado, Ramon, obrigado pelo convite, fiquei muito honrado aí. Obrigado, pessoal, que está assistindo aí, dispondo um tempinho nesse final de semana para a gente ter essa troca. Então, eu queria começar esse papo aqui me apresentando, já que essa é a primeira vez que eu participo de um evento do Mestre GP desse lado aqui da tela, né, como speaker, já participei de outros como ouvinte. Então, falando um pouquinho aqui sobre o lado profissional, eu comecei minha atuação no mercado de agências, né, sempre trabalhando no digital, em 2012, lá na G2, onde eu trabalhei na área de produção de mídia, depois passei para a área de projetos, tive uma passagem também pela ID, do grupo TBWA, também na área de projetos. Depois eu tive uma mudança um pouquinho na minha carreira, sendo parte do time da saudosa DM9, né, como Digital Producer. Apesar da DM9 ter sido muito forte no offline, todas as minhas demandas eram do online, né, então eu nunca me desvinculei desse mundo do digital. E já há um pouquinho mais de 2 anos eu aceitei esse convite, esse desafio para ser gerente de operações aqui no escritório de São Paulo da Possible. E aí, falando um pouquinho mais sobre a vida além da hora extra, né, eu também tenho um lado muito forte na música, sou produtor também musical, produtor de festas, gaúcho, apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas já estou há um bom tempo aqui em São Paulo, que é uma cidade que te dá várias oportunidades se estiver aberto a elas. Então, agora eu queria falar um pouquinho também sobre a Possible, sem parecer que eu estou fazendo um jabá ou qualquer coisa assim, mas eu acho que é muito importante para vocês terem um contexto, porque essa gestão customer-centric que eu quero falar, principalmente em timizagens, é algo que a gente está vivenciando agora. É algo que faz parte do meu dia a dia de trabalho, pensar nessas soluções junto com o nosso time de operações e fazer essa aplicação. A gente está fazendo uma virada de chave agora. Acho que faz sentido vocês terem um pouquinho do contexto de quem é a Possible. A gente faz parte de 2 grupos muito grandes, né, que é a WPP e a Wunderman Thompson, mas a gente começou a atuação aqui no Brasil como Conrad Kane, né? Conrad Kane era uma agência alemã que no início dos anos 2000 teve um crescimento exponencial muito grande e por contatos do próprio Conrad Kane acabou expandindo a operação em 2005, né, abrindo escritórios aqui no Brasil e na Argentina, e por muito tempo ficou uma triangulação, sendo o escritório da Alemanha como um escritório de condução de operação, de business, de negócios, atendimento, o escritório do Brasil sendo um escritório de produção de tecnologia e o escritório da Argentina sendo um escritório de produção de criação. Então, assim, foi uma triangulação por muito tempo, onde a gente aqui era basicamente uma produtora, mas em 2016, num movimento da WPP de expandir a presença dela no digital, ela acabou comprando muitas agências, né, adquirindo muitas agências e unificando elas como Possible. Então, assim, o que mudou? Né? A gente passou de uma produtora, né, passou de uma agência que simplesmente recebia demandas lá da Alemanha e entregava as peças com uma gestão totalmente, uma operação totalmente controlada por eles, para uma agência com objetivos, com metas, né, com uma necessidade agora de se autossustentar. Então, assim, como que a gente enxergou esse desafio, né? Foram 4 anos pensando, né, eu fiz parte desses últimos 2 anos aqui, pensando como fazer essa virada de chave, como encarar esse desafio de uma maneira que também não causasse um impacto tão grande aqui nas pessoas, porque foram 15 anos aí, né, foram 11 anos de atuação em um formato, né, até que a gente chegou nessa virada de chave e agora mais 4 anos aí já atuando de outra maneira, sendo que a gente ainda não se desligou por completo de alguns clientes que já eram parte lá do grupo da Alemanha. Então, agora, muito recentemente, a gente, em 2020 mesmo, chegou nesse novo posicionamento de ser uma consultoria de tecnologia e criação.
E eu acho que é muito legal trazer isso, porque a gente pegou 15 anos aí de expertise de desenvolvimento de tecnologia, de outras expertises que a gente foi adquirindo ao longo desse tempo para apresentar soluções para os nossos clientes, tanto na área de MarTech, na área de dados, CMS, e a própria criação mesmo. Então, a gente teve esse desafio para fazer isso, não só ser uma agência reativa, mas ser uma agência propositiva, a gente caminhar ao lado dos clientes e mostrar soluções, mostrar o caminho, trilhar essa caminhada junto com eles. Então, por que eu falei isso? Porque a gente chega nesse ponto que é realmente a gestão customer-centric. Como que a gente encarou essa virada de chave de ser simplesmente uma produtora para ser uma consultoria. E aí a gente encontrou esse caminho através de um pensamento voltado para o cliente. E para a gente fazer para a gente sustentar essa virada, para a gente sustentar toda essa estrutura nova, a gente chegou em 4 pilares que seriam essenciais. São as Brain Tables, as Pods, os Chapters e as Guilds. Então, o que isso representa? As Brain Tables, elas representam que a gente está ali juntos, né, numa mesa, mesmo que virtual, né, hoje em dia, mas buscando soluções, propondo melhorias, né, trabalhando para alcançar objetivos dos clientes. Como que a gente faz isso? Né, como que a gente vai quebrando essa operação para chegar nesses objetivos? A gente monta e desmonta, conforme a necessidade, essas pods, que são essas unidades multidisciplinares, né, que são orientadas para a solução de uma demanda, um projeto, até mesmo uma iniciativa que a gente tenha propositiva para o cliente, né? Então, são pessoas que estão olhando para aquele negócio, olhando para aquela entrega e propondo ideias também para o cliente, e não só trabalhando nas demandas que chegam para a gente. Os chapters, a gente pode olhar para esse ponto e pensar que são simplesmente times, né? São simplesmente aqui áreas de atuação, né? Mas com essa virada de chave de time para chapter, a gente conseguiu quebrar em unidades de competência técnica bem mais específicas. Então, hoje, por exemplo, a gente tem CMS Operation, a gente tem um chapter de Java, né, não somente um time de tecnologia, ou um time de desenvolvimento back-end, alguma coisa assim. A gente tem um chapter específico para Java, para esses desenvolvedores em Java. Um chapter de UX, e assim por diante. Que eles não estão limitados a uma Brain Table, a uma pod específica. E, por fim, a gente tem as guilds também, que são comunidades de conhecimento ali, que o próprio time forma entre eles para trocar ideias, para tocar conhecimento, que não estão ligadas a nenhuma outra área, assim, diretamente a nenhuma outra área da unidade. E aí vocês estão olhando isso aqui, né, como o nosso público aqui é grande parte de área de projetos, de área de operação, devem ter olhado tudo isso aqui até agora e pensado, bom, isso aqui simplesmente é o modelo Spotify aplicado, né? E assim, de certa forma porque o que a gente pensou quando a gente viu que a gente precisava de uma mudança estrutural, organizacional? Não fazia sentido reinventar a roda se já existia no mercado vários modelos organizacionais que deram certo. Então, por que a gente precisaria pensar num modelo totalmente novo de organização, de estrutura, se já existiam modelos que deram certo e que a gente poderia se basear? Então, a gente aproveitou muitas coisas, né, como os próprios chapters e as guilds desse modelo do Spotify, mas adaptou algumas outras, porque a gente tem que entender a nossa realidade. A gente tem que entender que a gente não está trabalhando com produto, por exemplo. A gente está pensando numa entrega para o cliente, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, para uma pod ou uma Brain Table específica, a gente não vai poder ter um time 100% dedicado. A gente não vai poder ter um time 100% dedicado para aquele cliente,
porque às vezes o contrato que a gente tem, esse cliente não suporta isso. Eu acho que isso é uma realidade de muitas agências, né, até de algumas consultorias mesmo, de não poder ter um time dedicado para aquilo. Então, a gente teria que repensar essa maneira de atuar, voltando sempre o pensamento para o cliente. Então, esse slide aqui mostra um pouquinho de como a gente está organizado antes, né? Focando os nossos esforços todos na entrega. Então, a gente trabalhava muito em caixas ali que não conversavam entre elas, e o objetivo final era a entrega, e não o cliente. Até que a gente chegou nesse modelo novo, em que a gente tem essa Brain Table, que tem objetivos específicos, quebrado em pods, que tem também os seus objetivos específicos, mas todos conversando, todos como uma unidade só. E como a gente enxerga essa mudança de chave, eu acho que o principal ponto que a gente chegou para fazer essa mudança é realmente entender que a gente não conseguiria ter uma operação voltada para o cliente se as pessoas que estão trabalhando no dia a dia não souberem por que elas estão trabalhando, para onde elas estão andando, o que elas estão querendo alcançar, qual é o nosso objetivo. Então, acho que um dos principais pontos dessa mudança toda é realmente a gente ter objetivos definidos para cada Brain Table, para cada pod, e esses objetivos serem claros para todo mundo que está trabalhando nela. Então, assim, a gente tem a figura do Brain Table Lead, que é uma pessoa que vai ter um conhecimento total do cliente, é uma pessoa que vai ter uma proximidade do cliente muito grande, e essa pessoa, ela é responsável por desenvolver objetivos que estão de acordo com o caminho que a gente está trilhando na Possible e, ao mesmo tempo, alcançando, suprindo as necessidades do cliente, olhando para o futuro do cliente, pensando onde a gente pode chegar juntos, né? Então, assim, essa pessoa cria esses objetivos, os pod leads ajudam a criar os objetivos de pod, e quando isso aqui tudo está validado, a gente reúne o time e a gente apresenta esses objetivos para todo mundo. Então, as pessoas agora sabem por que elas estão trabalhando, sabem qual é o motivo daquela entrega, sabem qual é o valor daquela entrega. Não é simplesmente a entrega pela entrega. E a gente não precisa mudar as rotinas de atuação das metodologias ágeis. A gente não precisa mudar a atuação que o time vai ter na metodologia Scrum, em qualquer outra metodologia que ela está atuando. Só que no momento que a pessoa sabe qual é o objetivo final daquilo, no momento que o time sabe qual é o objetivo final daquilo, a entrega ganha muito mais propósito, né? Então, assim, essa foi a maior mudança que a gente encontrou, esse foi o maior diferencial que a gente encontrou em toda essa estrutura. E aí eu queria pegar um minutinho aqui também para apresentar um vídeo que eu acho que mostra muito disso. Desculpa, gente, eu estou totalmente louco hoje. Então, assim, gente, apesar de eu gostar muito de São Paulo, ainda
me acostumei com esse tempo e acho que a minha garganta hoje não está muito boa. Mas eu queria... Esse vídeo, eu acho que ele representa muito, né, do que a gente está falando, que a gente não pode ter uma pessoa só na organização entendendo e sabendo e conhecendo todo o relacionamento com o cliente. A gente não pode ter uma pessoa só na organização responsável por aqueles objetivos, né? Uma pessoa que vai cobrar o time e, no final das contas, o time não vai saber pelo que está trabalhando, sabe? Onde quer chegar, o que quer alcançar. Então, assim, fica tudo muito mais fácil quando a responsabilidade ela é compartilhada. E se a gente fizer isso de uma maneira clara, né, o time consegue trabalhar de uma maneira muito mais ágil, muito mais voltada para o cliente, muito mais voltada para o crescimento. Pode entender se realmente uma task tem um objetivo claro, alinhado com o objetivo da Brain Table, com o objetivo do cliente, do negócio do cliente, né? Então, a gente acredita muito nessa transformação, a gente acredita muito que esse compartilhamento de conhecimento, esse compartilhamento de informação, ele vai ser útil ao longo do tempo, ele vai ser totalmente sustentável e que a gente vai alcançar objetivos muito maiores. E aí, colocando aqui uma frase de impacto, né, como toda boa apresentação deve ter no final, a gente precisa achar a verdade certa para a nossa realidade. Não adianta a gente querer pegar uma fórmula de bolo e aplicar, não adianta a gente achar que existe uma verdade absoluta quando a gente está falando em gestão, em operação, em organização. Então, por que muitas e muitas organizações falharam quando tentaram aplicar outras metodologias, como a metodologia do Spotify, por exemplo, ou como outras maneiras de organização de estrutura? Porque elas simplesmente não entenderam a realidade, né, da sua própria empresa, do seu próprio negócio. Elas não entenderam que aquele modelo ele funciona para uma outra realidade e tentaram, até puxando um gancho, né, como uma palestra do Igor Costa falou, né, sobre um pensamento enviesado, não daria certo se a gente simplesmente copiasse uma organização, uma estrutura e tentasse aplicar em uma realidade totalmente diferente. Então, apesar da gente trabalhar aí com desenvolvimento, com código, com toda essa tecnologia, nem tudo é tão binário, né? Muitas vezes a gente vai precisar adaptar, muitas vezes a gente vai errar, a gente vai tentar mais que uma vez, a gente vai tentar mais que um processo, até achar o que é verdade, o que é certo para a nossa empresa, para a nossa realidade. E acho que isso faz toda a diferença. Sem a gente mudar o nosso pensamento ágil, sem a gente mudar a nossa maneira de trabalhar, a gente ainda assim consegue encontrar outros caminhos, a gente ainda assim consegue encontrar maneiras de sustentar um negócio voltado para o cliente e não somente voltado para uma entrega. E é isso, pessoal. Não sei se, Ramon, a gente tem alguma pergunta aí, alguma coisa, ainda temos um tempo. Fala aí, Thiago. Obrigadíssimo, meu amigo, pela tua palestra. Você pode interagir com o pessoal lá no chat, responder as perguntas, trocar uma ideia lá com o pessoal da tua palestra. Acho que traz uma visão bacana, né, diferente dessa gestão, que é o que a gente está falando muito de agilidade hoje. Você até puxou um pouco aí do que o Igor falou. Então, legal demais, cara. Obrigado por compartilhar aqui o teu conhecimento, o teu conteúdo aqui com a turma do Mestre GP. Com certeza será a primeira de muitas palestras aí que você estará conosco. Eu espero também que você tenha sempre disponibilidade de estar com a gente. Vai ser um prazer imenso, cara, ter você aqui com o Mestre GP, participando e contribuindo. Agradeço muito. E aí, melhoras para a voz, que deu uma arranhadinha aí. Melhoras aí, meu amigo.
E foi um prazer, cara. Obrigado por estar aqui com a gente e compartilhar teu conteúdo conosco. Valeu demais. Valeu, pessoal. Daqui a pouco a gente volta, então, com as próximas palestras. Até mais. Acesse a PubliPost. Segmente o perfil de público. Escolha os influenciadores. Analise os dados e contrate seus PubliPosts agora. Não é publicidade, é tecnologia. Publiposts.com. O estresse só existe quando as coisas estão fora de controle. Conheça o HunHunit, uma ferramenta de gestão que te ajuda a organizar o fluxo de trabalho da equipe e a mensurar o tempo que ela investe nos projetos e clientes. Não perca tempo nem dinheiro. Use uma ferramenta profissional e tenha paz de espírito. Venha para o HunHunit.